Estamos de volta com o programa Alma Querida, atendendo esse e-mail dessa alma querida feminina, dizendo a respeito da questão de atrasos. No caso dela, é crônico, porque ela não consegue ir em qualquer compromisso, ainda que seja muito importante, dentro do horário. Então, nós estamos falando aqui, né? Que é uma questão até para verificar se é déficit de atenção, ansiedade, o grau de ansiedade que ela está. Tem diversas situações que ela poderia procurar avaliar, inclusive uma terapia, caso realmente seja crônico. E o que nós vamos dizer agora de indicação, e isso não auxiliar, provavelmente terá que procurar um auxílio, né? Da psicologia, na terapia, enfim. Então, nós estamos falando a respeito, inclusive, que existe um estudo, né, da Universidade de São Francisco, Estados Unidos, e realmente está trazendo bastante situações, né? Lá eles dizem também que de cada 5 pessoas uma tem, e também pode ter começado na infância, não é isso? E continuado do lado adulto, né? Fala da empatia, que, por exemplo, a questão da falta de empatia que a pessoa tem. Ela fala também que, por exemplo, doutor Adão, começa a ser até um efeito dominó, quando uma pessoa sabe que a outra vai se atrasar, esta que entra no horário certo, que chega no horário certo, também passa a se atrasar. Ela fala que isso traz um prejuízo enorme para as questões das pessoas atrasadas, que chega a ser realmente uma questão crônica que deve ser avaliada do ponto de vista comportamental, dá uma série de dicas, né? Como, por exemplo, escrever, ter um controle do tempo, né? Escrever o que você vai fazer durante o dia inteiro, fazer uma lista, vai listando e vai ticando, né? E também controle do tempo. Vai tomar banho? Quanto tempo eu levo? Tá? Qual é o meu tempo que eu tenho que fazer? A minha agenda. Se eu também fizer uma agenda, que eu consiga fazer isso durante o dia, também de repente você faz uma agenda abarroada de situações, né? Não pode. Então tem que ser algo que você consiga fazer, para não te deixar frustrado e com ansiedade. Né? E uma série de outras ideias, dicas que a gente pode ir falando durante o programa. É interessante isso, né? Kardec, quando escreve o Livro dos Espíritos, lá na terceira parte que ele escreve as leis morais, a primeira lei moral, eu estou sempre falando que Deus é o quê? Deus é amor, né? A primeira lei moral, ou seja, aquilo que primeiro a gente deve aprender, é a lei de adoração. É amor. E a segunda, ele fala assim, né? Eu trabalho. Ele estava falando isso com quem? Com aqueles que achavam que podia ficar sem trabalhar. Eu trabalho. Meu pai trabalha até hoje. A segunda lei é do trabalho. Eu falo, olha, sem trabalho não adianta, não há salvação. E todas as leis, as 10 leis morais, 9, tem um nome só. A última é justiça, amor e caridade. 3 nomes. O amor, outra vez, volta lá. O amor. Adoração, né? Volta. Então, nós temos que fazer isso, e é a prioridade. O que é que tem prioridade na minha vida? Eu tenho que chegar no horário. Se eu tenho que trabalhar, o trabalho é importante, então eu tenho que fazer as coisas. E tenho que fazer, depois da lei de adoração, tenho que fazer por amor. Então tenho que ter amor no que faço. E se eu tenho amor no que faço, então eu vou fazer no horário. Sim. Fazer certo. É como você falou, amor e empatia, no caso, é empatia, né? Exato. Por exemplo, eu devo pensar no outro, né? Exato. E, geralmente, os estudos dizem, quem tem esse tipo de situação, né, de atrasar, eles também não suportam aguardar. Então, Jesus diz, tudo quanto fizeres, fazei como se fosse para o Senhor. Então eu tenho que ter prioridade. E quando eu for fazer alguma coisa, eu não tenho que ficar com essa história de querer ser o tal, deixar que a arrogância tome conta de mim, que é o orgulho, está entendendo? Porque tudo quanto fizeres, fazei como se fosse para o Senhor. É para Deus que eu preciso fazer. Mas não é Deus, é o outro que está lá. Deus está no outro. Sim, é outra característica mesmo. Exato. É o próximo como a si mesmo.
Outra característica que também, coincidentemente, nota, ela coloca nesse livro, né, nessa pesquisa, você encontra. Então, Que fazem simplesmente por vaidade e também por aquela coisa da adrenalina de você chegar na última hora, né, aquela coisa exato. toda, né? Não considerando o outro. Isso. né? Então é como se fosse importante. Olha, estou aqui atrasado, mas estou aqui para fazer você. Nada disso. Então, minha querida, uma das ideias, né, doutor Adão, coloque, né, inclusive tem sites que faz com que você, te ajuda até em elaborar seu tempo. Tem até sites disso. Agendas até eletrônica, né, doutor Adão, também. Então tem várias situações que você pode usar de cronometrar o tempo e as suas tarefas. Então, por exemplo, é claro que se você tem uma questão crônica, nós vamos repetir, procurar uma ajuda, né, terapêutica. Agora, se for uma coisa que você conseguirá fazer através dessas dicas, tenta. Por exemplo, você faz uma agenda bem elástica para que você consiga cumpri-la, né? Coloque, vai sair de casa, escreva a hora que você vai começar a se trocar e a hora que você vai sair de casa e a hora que você tem que estar no local. Isso vai te ajudar, né? Tem que ter prioridade. O que é mais importante? Agora, tem uma coisa tão interessante. Tudo na vida é regido por leis. Tudo está na lei. E Jesus diz, da lei não passará um jota, um tio, até que tudo seja cumprido. E quando é que a lei vai ser cumprida? Quando você fizer tudo para que brilhe a vossa luz. Então é interessante, né? Aquilo que você semeia, isso mesmo você tem que colher. Nós já passamos por esta situação, né, como terapeutas, de verificar a pessoa que tem esse tipo de comportamento e, de repente, ela começa uma outra queixa. Doutor, eu não sei o que está acontecendo. Ninguém cumpre mais compromisso nenhum comigo. Ninguém chega no horário. Aquilo que você semeia, você tem que colher. Retorno. Você é a lei do retorno. Você pôs isso, você irradiou esta vibração para o universo. O universo vai te tratar assim. A pessoa vive em eterna revelia, né, doutora Adão? Exatamente. Explica isso, né? Eterna revelia. Por exemplo, perdendo prazos, né? Exato. O que é revelia? O réu pode perder prazo na defesa, se torna revel, né? Já pensou advogado perder prazo? E se é revel, pode ser condenado Sim. sem defesa. Então existe muito prejuízo incalculável daquele que tem esse desafio, né? De não conseguir ter horário. Porque aqueles que têm horário, ele abastece o carro um dia antes, ele não perde empregos, compromissos, relacionamentos, né? Ele faz as lições, estuda. Ele tem disciplina, né? Então, existem muitas situações que o atrasado tem prejuízo próprio e ao outro. Agora eu vou brincar um pouquinho, né? Agora, se você for abençoado, e todos nós somos, você pode acabar sendo produtor de um programa de televisão, como a nossa amiga aqui, né? A produtora desse programa, que ela fica sentada ali, a gente está aqui falando, ela fica assim, ó. Eliette Linda Negreiros. Está pensando, é como se ela está falando, olha que interessante. Eu não sei se ela está pensando assim, estão falando comigo, ou está falando exatamente da Maricota, que é a minha amiga, que eu sei que é desse jeito. Nós estamos, eu quero dizer, tudo concorre para o bem daqueles que amam o Senhor, e essa alma querida que fez a pergunta está ajudando tanta gente, não é verdade? E tem inclusive pessoas que acham aquele pensamento mágico, né? Se uma vez ela fez, tipo, algo em 10 minutos, ela acredita que tudo ela vai conseguir em 10 minutos, né? Exato. Então, é algo que pode ser começado na infância, foi dando continuidade de uma maneira sem perceber no lado adulto. Então, vamos prestar bastante atenção nisso, né, meus queridos? E você consegue sim. Você fala que não consegue? Consegue sim. Vai tentando, vai escrevendo, põe uns papel grandão na sua parede com os horários, viu? Escreve lá bonitinho, você vai ver, você consegue sim. É uma coisa interessante, né? Que eu falo muito disso atualmente. O que está acontecendo no mundo agora, né?
Jesus disse, né? Não há nada oculto que não venha a ser sabido, nem escondido que não seja revelado. Mas ainda vai ter coisa que não vai dar para falar, porque eu queria falar do que acontece no plano espiritual. Sim. Que nós estamos aqui falando nesse programa para os irmãos que estão aqui na matéria, mas acontece que quem está do outro lado, tem um grupo muito grande de espíritos que estão do outro lado, que estão ouvindo esse programa e que não estão gostando. Sim. Então eu queria ter tempo de falar, olha, para vocês que nós estamos falando, é o amor de Deus por vocês também, o programa é para vocês aí também. E vocês não vão fazer o pessoal perder essa encarnação, perder a hora da encarnação. Exato. Né? Tem gente que perde a encarnação para uma outra. Exato. Não é verdade? Exato. Tem gente que perde horas, outra perde encarnação. Exatamente. Vamos então mas dar a última palavrinha para que essa nossa alma querida acredite mesmo que ela consegue superar. Tudo posso naquele que me fortalece. E ela consegue superar por quê? Que brilha a vossa luz. É para isso que ela está encarnada. Nenhuma de minhas ovelhas se perderá. Ela tem um destino. O destino dela é que brilhe a vossa luz. Por quê? Jesus diz, sois deuses, o reino de Deus está dentro de vós. Deixa vir para fora. Deus te abençoe. É isso aí. Acenda a sua luz pontualmente, sempre, todos os dias. E que brilhe a vossa luz, almas queridas. E até o próximo encontro. Se Deus quiser. Se Deus assim nos permitir. Termina aqui, Alma Querida.